O Bruno Spindel, que é o diretor remunerado do Flamengo, está, segundo a informação que está na reportagem do Caê Mota lá no Globoesporte.com, e a informação que foi confirmada também pela apuração da TNT Sports. A notícia mais importante lá do Flamengo é a troca Dudu confirmada, foi dada em primeira mão pelo Globoesporte.com, mas ontem na coletiva o Abel... Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Riete, galera, nessa terça-feira, dia 8 de julho de 2024, estamos trazendo para vocês aqui, como sempre, mais novidades sobre o Flamengo aqui, mercado da bola pegando fogo no Mengão. Então, galera, se você é novo aqui no nosso canal, o YouTube está divulgando o nosso vídeo, o nosso canal pela primeira vez, se você puder nos ajudar a trazer conteúdo diário para vocês, com notícia de pré-jogo, pós-jogo, análise completa, para você não perder nada do mais querido e amado do Brasil, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Que vão estrear com condições de acompanhar os dois melhores times do país, que são Palmeiras e Flamengo. Se vai ou não, não sei, né? A gente tem que acompanhar, para ver se ele vai acompanhar. Mas eu acho o campeonato muito equilibrado e duas características me chamam a atenção. A quantidade de bons times no Brasil, ela está aumentando, isso é um ótimo sinal, e por isso o campeonato fica como está. Algo que eu tenho dito desde as últimas temporadas, ou desde o começo desse ano. A diferença entre Palmeiras e Flamengo e os demais times do país, os bons times do país, é uma diferença cada vez menor. Por mais que Palmeiras se reforce, Flamengo se reforce, a diferença deles para os demais está diminuindo, porque antes eles eram muito bons e os outros não. E agora os outros estão trabalhando muito bem também. Temos bons times trabalhando, então a diferença diminui. Isso faz o campeonato mais equilibrado. Agora, o que me chama a atenção nesse campeonato é justamente o fato de, a essa altura, antes da metade da competição, a gente ter Palmeiras e Flamengo brigando ali. O Palmeiras é o terceiro, mas eles ocupando a faixa de melhores times do campeonato. Não me lembro se a gente teve, nessa era de Flamengo e Palmeiras brigando por tudo, eu não me lembro se a gente chegou até, acho que não, desde o começo do campeonato, os dois ali brigando. Porque ou um disparava, o outro estava de olho nas Copas, ou ano passado era o Botafogo na conversa e na reta final, Palmeiras e Flamengo ameaçaram chegar e o Palmeiras ultrapassou. Agora, um campeonato brasileiro, que desde a metade do primeiro turno, por exemplo, a gente tem os dois melhores times do país ocupando esse espaço de briga direta pelo título, não me lembro, nessa era Flamengo-Palmeiras, disso ter acontecido. Acho que não aconteceu, estou aqui buscando eu também estou buscando de 19 para cá. 19 o Flamengo cresceu depois do meio do ano. Então, a essa altura, acho que não tinha Jesus arrebentando ainda. Em 2020, o Flamengo só foi ser líder do campeonato na última rodada. O Flamengo arrancou na reta final. Né? Em 21 era o Atlético Mineiro brigando sozinho, não teve concorrente. Em 22 o Palmeiras disparou e no ano passado era o Botafogo que estava brigando, Flamengo e Palmeiras patinando a essa altura do campeonato. Então acho que a gente nunca teve uma briga, se essa briga for a briga até o fim do campeonato, uma briga tão longa de Palmeiras e Flamengo nos pontos corridos. Isso é inédito nessa era tão forte desses times e dá o molho para o campeonato. Muito bem, vamos falar então desta troca que esfriou muito, e a informação que eu tenho do Palmeiras é que realmente o Dudu bateu o pé, apesar de toda a relação com a diretoria tá muito ruim entre Dudu, Leila e também os seus pares. Ele bateu o pé e disse: não quero, eu quero reconquistar o meu espaço no Palmeiras. O Abel Ferreira entende que pode utilizar o Dudu e vai dar esse espaço para ele, apesar do Dudu só ter 3 jogos e ainda tem tempo então também para o Palmeiras olhar isso. Mas o Gabigol agora relacionado, a gente já imagina que é algo que vai acontecer, essa transferência do Gabigol para o Palmeiras, mais para o final do ano, a não ser que algo aconteça completamente diferente do que está se imaginando e o Dudu aceite essa possível troca. Mas vamos lá. Vai que isso aconteça, Gustavo Zupac, que existe essa troca. Você imagina que seria bom para quem? Seria bom para o Dudu? Era uma troca muito difícil, são 2 ídolos de grandes clubes, né? Assim, a gente pensar na troca, a gente pode fazer aqui análise de melhor para quem, etc e tal, e isso acaba sendo uma normalização de uma operação que não é normal, né? Uma operação desse nível não é normal, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração os componentes afetivos, emocionais, o que representa o Gabriel na história do Flamengo, o que representa o Dudu na história do Palmeiras. Então, é uma troca que, se acontecer, acho pouco provável, né? Mas seria de enorme impacto. E falamos sobre isso ontem. No meu entendimento, ela é melhor para o Palmeiras e ela é melhor para o Gabriel do que para o Flamengo e do que para o Dudu. E isso não é uma análise de quem eu acho melhor, o Gabigol ou o Dudu. Acho que vai muito além disso.
O Dudu é até mais habilidoso do que o Gabriel, mas o Gabriel, enfim, é mais jovem, não vem de lesão, o Dudu vem de lesão, é mais velho, tem essas dúvidas. A questão é que, da saída, depois que o Endrick foi embora, o Palmeiras foi ao mercado e contratou ótimos jogadores. Muito bom o mercado do Palmeiras para agora, mas nenhum dos reforços trazidos joga no lugar que o Endrick joga. O Gabriel joga. Então, o Flaco Lopes joga, o Rony joga, mas o Gabriel joga. Então, uma vez contratado, se para agora, né, acho que vai ser para o ano que vem, né, mas se para agora, o Gabriel teria um espaço interessante para brigar na equipe do Palmeiras. Claro, dentro da leitura do Abel, de que, como ele falou para os reforços, né, ele falou na coletiva ontem que ele já juntou o Felipe Anderson, o Maurício e o Gia e falou, abaixem suas expectativas, aqui é a família Palmeiras, depois vem quem vocês são. E claro que o Gabriel também passaria por esse processo, porque ele não é maior do que ninguém nesse sentido. Mas o Gabriel tem um espaço claro para brigar pelo time do Palmeiras ali. E ele recuperando o seu futebol, é o que se espera, e ele precisa fazer isso, ele chegaria para ser titular, imagino, talvez não de imediato, mas no curto prazo. O Dudu no Flamengo, eu tenho dúvidas. Não pela qualidade do Dudu, ele é um excelente jogador, no nosso contexto, aí na última década, dos melhores que a gente teve no Brasil, top 3, top 5, no máximo. Mas nos dois lugares onde o Dudu gosta de jogar, nos dois lados do campo, especialmente na esquerda, onde ele prefere jogar, ele é destro para puxar para dentro, ele está sempre com o gol à sua feição. O Flamengo tem hoje, não hoje porque está machucado, mas o Everton Cebolinha, que é um dos principais jogadores da era Tite, e o Bruno Henrique para jogar no lugar dele, que é um jogador com uma folha de serviços prestados ao Flamengo, que eu não vou aqui perder tempo de programa para explicar. E tem o outro lado também, o Luiz, que ele poderia... Luiz Araújo, que vem jogando bem, taticamente é um cara que cresceu, o lado direito do Flamengo é um lado que cresceu muito nos últimos jogos. O Wesley cresceu como lateral, o Luiz Araújo como um ponta, meia ponta ali pela direita também. E além do Luiz Araújo, existe a possibilidade que o Tite já usou, inclusive antes da queda técnica do time, das contusões e convocações, de ter ou o Gerson ou o De La Cruz lá, para acomodar ou o Gerson ou o De La Cruz no meio. Então, a concorrência para o Dudu, dos lugares que ele gosta de jogar, ela é maior do que a concorrência que o Gabriel teria no lugar que ele gosta de jogar. Além da questão de que o Dudu vem de lesão, e acho que isso é uma dúvida que se tem aos 32 anos, como ele vai voltar no seu melhor nível da lesão que ele teve. Então, dentro desse panorama, se acontecesse a troca, no meu entendimento, ela seria... Não quer dizer que ela seria ruim para o Flamengo. Ter o Dudu é uma ótima notícia. Claro. Mas acho que ela seria melhor para o Palmeiras como clube, melhor para o Gabriel dentro das brechas que cada um encontraria para jogar. A questão é que o Flamengo não quer mais o Gabriel, tá claro isso? Sim. O Gabriel quer sair do Flamengo, tá claro isso? Também. O Palmeiras como clube, não o Abel, mas o Palmeiras como clube, depois do movimento com o Cruzeiro, não quer mais o Dudu. Mas o Dudu não quer sair do Palmeiras. Se ele quisesse, não mais. Se ele quisesse, ele tinha saído. Se ele quisesse, ele não estava mais lá. Né? E essa ponta não fechou. E o Dudu não quer sair e está incomodado com a maneira que o Palmeiras vem tratando ele, atleta, e ele, figura perante a torcida. Pois é, são muitas pontas, né, para fechar ali, são 4 ali, e o Dudu já disse comigo, não, assim eu não quero. E aí a gente pensa no Flamengo, que não quer o Gabigol mais, mas que está na dela ali, bom, ele tem contrato até o final de 2024, e se por acaso ninguém pagar o que eu quero, ou ninguém trazer o jogador para a gente fazer essa troca, que top vir para o Flamengo, a gente vai ficar com o jogador e ele é relacionado. André, como é que você vê esse movimento do Flamengo, que é um Gabigol que também está tendo muito cuidado nessa saída. Claro que ele não quer sair assim desse jeito, o Dudu também tendo esse cuidado, como é que ele vai sair, porque ele também vai sair do Palmeiras. E como é que você enxerga esse movimento do Flamengo levando o Gabigol para ser relacionado e ele podendo fechar depois esses 7 jogos e aí não ser mais transferido nesta temporada? É uma contradição em relação ao que declarou o Marcos Braz há alguns dias, dizendo: estamos fazendo a vontade dos empresários do Gabriel, naquele momento em que o Flamengo afastou, entre aspas, o Gabriel, ou seja, não mais relacionou, porque senão ele corria o risco de ser utilizado e ultrapassar o limite de partidas, atuações permitidas para que um jogador atue em outro clube aqui no Brasil. Agora, o Flamengo aparentemente muda de ideia, porque essas coisas nos bastidores, elas são assim mesmo. Alguém fica irritado com uma declaração, foi o que aconteceu nesse caso. O Braz disse o que disse porque os representantes do Dudu disseram que já estavam procurando novos ares para ele. Então, do Gabriel, perdão. Já estavam procurando novos ares, então ótimo. A gente deixa ele aqui tranquilo, esperando vocês conseguirem novos ares. O Gabriel não quer ir embora do Flamengo sem que o clube seja recompensado por isso.
mas isso não está no controle dele. Ele não pode controlar, está fora das mãos dele, porque pode não chegar ao Flamengo como compensação pela saída do Gabriel, algo que o Flamengo entenda que é positivo, que ele quer receber. Estava todo mundo muito ok com essa possibilidade de troca aí, menos um lado, né? Menos o Dudu. O Flamengo não quer mais o Gabriel e quer uma compensação. O Dudu seria essa compensação? Claro que sim. O Palmeiras não quer mais o Dudu, vai contratar o Gabriel vai jogar no Palmeiras. Sim. Se desfazer de um que você quer vender na mesma operação que você recebe alguém que você quer contratar, ótimo, nada melhor. Gabriel. Em termos de folha salarial, exato, ocupa o mesmo espaço. Por ali. Gabriel, faz diferença para ele se o Dudu vai para o Flamengo? Faz. Ele, nas conversas pessoais, internas, ele quer que o Flamengo receba algo. O Dudu é esse algo. Sim. Dudu, não quero ir. Então, é aquela coisa, né? Se as 4 pontas do negócio não estivessem de acordo, o negócio não sairia. É muito complexo, é muito difícil. Além de ser uma coisa absolutamente improvável. Então, no momento em que o Gabriel era ídolo do Flamengo, Dudu era ídolo no Palmeiras, se alguém disse, olha, vai chegar um dia que vai haver uma troca e vamos fazer assim. Você está maluco, você comeu algo estragado. Pensa bem no que você... Está querendo like. Pensa bem no que você está comendo. Então, seria uma coisa muito difícil de imaginar. Impossível. E muito difícil de acontecer, mesmo que quase tenha acontecido, porque só faltou um lado topar. Se o Dudu falou, tá bom, vai, eu queria ir para o Cruzeiro, agora eu quero ir para o Flamengo, é um grande time e tal, mas não, ele não quer. E dá para entender por quê, como o Gustavo muito bem explicou. Então, eu acho que vai ficar nisso e assim, ficou no quase. Seria uma coisa diferente aqui no futebol brasileiro, mas pelo menos metade vai acontecer. O Gabriel vai jogar no Palmeiras e essa é uma mexida importante na parte de cima do nosso futebol. Agora, pensa como é que está a Leila nesse momento. Então, como é que ela está feliz? E a informação, tá? Como é que ela está, neste momento, pensando que poderia ter dado certo e ela poderia ter o Gabigol, que ela gostaria de ter para agora, mas não tem, porque o Dudu, que disse que ia embora há 20 dias, agora não quer mais ir. Então, a relação do Dudu com o Palmeiras, e com o Palmeiras ele está diretamente com a presidente do Palmeiras, quem comanda o clube, que é a Leila Pereira. Ela azedou, assim, na relação com a presidente, o Dudu cometeu 2 pecados capitais. O primeiro deles, enquanto o Palmeiras tratava da sua lesão, da mais grave lesão que ele teve na carreira, ele fez um movimento para sair, ele procurou o Cruzeiro para articular, eu digo o seu staff, né? Eles representam o Dudu. O representante representa o atleta. Ele, Dudu, procura o Cruzeiro para articular a saída nesse momento e depois de tudo certo ele desiste. Então esse é o primeiro pecado que ele comete. E o segundo pecado, a influência que o Dudu teve para tomar a decisão de não sair mais veio de pessoas da principal organizada do Palmeiras, que são os principais desafetos que a Leila Pereira tem hoje. Então, o Dudu cometeu esses 2 pecados na relação com a Leila Pereira e que, a partir daí, tudo que o Palmeiras, como instituição, puder fazer para resolver a situação com o Dudu fora do clube, vai fazer. Então, o tratamento que ele entende que merece, e eu acho que ele merece pelo tamanho que ele tem, e que parte da torcida acha que ele também merece, vai ser difícil ele ter por parte da presidência do clube, porque a relação foi muito quebrada nesses 2 movimentos. E, de novo, a Leila Pereira queria articular a saída dele e, de novo, por vontade do atleta, isso não aconteceu. E agora o futebol é tão maluco que daqui a algum tempo, ninguém sabe o que vai acontecer e são muitas reviravoltas. O Gabriel não ia mais jogar pelo Flamengo, agora ele talvez jogue. É capaz que um dê passe para o outro marcar pelo Palmeiras. Pode acontecer? Pode. Não está fora de cogitação. Fora. É verdade. Olha, vamos lá. Tem muito mais vindo pela frente aqui no Sport Center, então... Eu faço Esse eu tenho medo. Esse eu tenho medo. Fala nisso, Benê. Depois desse VT, eu quero saber se tchá-tchá-tchá de Gabigol e Dudu. Pois é. Tchá-tchá-tchá. Aliás, não vamos de VT, não. Vamos direto com essa informação. Então, não é um drone seu, né, Benê? É do site Nosso Palestra, dando os devidos créditos a eles. A gente sempre dá o crédito aqui. Quando é dos meninos do drone, a gente porque sobe o eles drone. Trouxeram essa informação ontem
de fato, a informação... É uma página boa, né? Uma página boa, parabéns pelo trabalho deles, eles acompanham o dia a dia do Palmeiras e eles trouxeram essa possibilidade aí de troca. Mas, se depender do Flamengo, vai ficar apenas na possibilidade. É verdade, Veni, a gente tá falando aí, gente, de uma troca do Gabigol com o Dudu, do Palmeiras. O Dudu recentemente passou por um atrito, para quem aqui do futebol do Rio não acompanhou, porque ele queria ir pro Cruzeiro, o Cruzeiro já anunciou antes de assinar, ele viu que a torcida não reagiu bem, recuou, não foi. A própria Leila, que é a presidente do Palmeiras, se posicionou falando, gente, agora tá com ele. Mas a torcida tem um amor tão grande pelo Dudu que não rachou nada. Diferentemente do episódio do Gabigol com a camisa do Corinthians. Eu senti que o episódio do Gabigol com a torcida do Flamengo foi mais nocivo pro Gabigol do que do Dudu com a torcida do Palmeiras. É porque o Gabigol, ele coleciona polêmicas. O Dudu, ele teve, entre aspas, uma polêmica, verdade, ele pedindo para sair, para ir para o Cruzeiro, depois ele se arrependendo. No caso do Gabigol, acho que o fato de ter vestido a camisa do Corinthians foi ali a cereja do bolo, do pacote de polêmicas que ele vem causando fora das 4 linhas. Mas quem não quer essa troca? Vamos lá. Ontem, quando saiu essa notícia do site do Nosso Palestra, eu procurei o Flamengo para entender se de fato o Flamengo tem interesse nessa possível troca. E aí eu vou ler exatamente o que esse dirigente do Flamengo me disse. Gabriel é ídolo, mas se tornou um problema. Tite está longe de ser seu fã. E Gabriel uma liderança negativa. Era aceito porque decidia, mas está mal desde o início de 2023. Teve problema de suspensão da camisa do outro time e não está jogando nada. E sairá livre no final do ano. Então, ou sairá agora e o clube terá uma compensação, ou fica até o final do ano sem ser muito utilizado ou sem ser utilizado. Situação difícil. Isso é uma pessoa do Flamengo. Isso, do Departamento de Futebol do Flamengo. Mas sobre o que você perguntou, muita gente se mexe. Palmeiras e empresários dos dois lados. Flamengo está sem movimento, mas escutando. Aí eu fui direto. Mas existe alguma negociação? O Dudu interessa ao Flamengo? E a pessoa simplesmente respondeu. Conversas, intenções desses personagens que eu falei. Mas negociação não, até porque acredito que não irá acontecer. Aí eu falei, então é cavada dos empresários e do Palmeiras? Aí a pessoa foi e respondeu, sim. O que eu soube, aí eu procurei o Palmeiras. Nesse caso eu não posso ler porque foi através de telefone. Perfeito. O Palmeiras tem interesse, o Palmeiras toparia fazer essa troca. Isso surgiu através de uma conversa entre os empresários com o Gabigol, porque os empresários do Gabigol levantaram essa possibilidade. Vocês topariam? Ah, a gente topa, vamos ver se o Flamengo topa. O Flamengo não tem esse interesse e acha até que o Flamengo está certo. Você acha, porque Benito? Nessa troca o Flamengo não iria ganhar em nada. A verdade é essa. Ele ia ganhar o Dudu. Não, mas peraí, não é ganhar o Dudu. Você acha que o Dudu vai topar vir pro Flamengo com um contrato curto? Ele ia ganhar o contrato dele lá no Cruzeiro 4 anos, podendo chegar a 5, e um salário beirando a 2,5 milhões de reais por mês. O Dudu hoje é uma incógnita técnica e física. Ele está vindo de uma lesão extremamente grave no joelho e vai completar 33 anos em janeiro. O Gabigol é uma incógnita técnica. Quem tem mais chance de dar certo? O Gabigol e outra. O Gabigol ele vai completar 28 anos. É um jogador muito mais jovem que o Dudu. Quanto tá o Dudu? O Dudu vai completar 33 em janeiro. Ou seja, uma idade muito avançada. E eu duvido que o Dudu toparia vir para o Flamengo com um contrato curto. Claro que não. É claro que não. Então, nessa troca, na minha opinião, primeiro, informação, o Flamengo não tem interesse nessa troca, o Flamengo não toparia assim facilmente trocar, teria que ter uma compensação financeira muito boa para o Flamengo aceitar isso. Essa troca, assim, isso não existe. O Flamengo não quer fazer isso. E, se isso acontecesse, o Flamengo sairia perdendo com certeza. Vamos lá, daqui a pouco eu quero a opinião de Lucas Pedrosa. Eu fiquei tentando ler o rostinho dele e eu não estava conseguindo. Hoje ele vai concordar Não é agora, comigo. Não é agora. Eu conheço Pedrosa. Daqui a pouco, tá? Pior que vou. Vai concordar? Já concordou? Eu conheço. Quem viver verá. Hashtag SBT Esportivo, eu também quero a sua opinião. É uma boa troca pro Flamengo? É uma boa troca pro Palmeiras? Gente, o povo não quer mais do Dudu, não? Não é questão de querer, Fernandinho. Tudo, né? Só Fernandinho, querer, é óbvio que eu quero o Dudu. E outra, Dudu. Quando você quer o Dudu, você tá pensando no Dudu de 2020, de 2021. A gente tá falando de um Dudu indo para uma versão 2025. É uma incógnita. O ponto principal, eu acho que eu vou complementar. Então já complementa, financeiro. Que a gente chama o Botafogo. Não. Ainda tem finança. O Dudu joga de quê? Ponto esquerdo. Seria terceiro reserva hoje no Flamengo. Acabou. Acabou a discussão. Eu duvido tudo. O Dudu é melhor que o Everton Cebolinha? Não, agora não.
O Bruno Henrique, mesmo mal, tá aí continuando desempenhando, aproveita as chances que ele tem. O Dudu, chegando no Flamengo, ele seria uma disputa de reserva com o Bruno Henrique. Entendi. Pra você pagar 2 milhões no jogador, eu nunca porque o contrataria. salário dele é alto, né, Nunca gente? contrataria. Eu duvido o Dudu topar. Ainda Vamos tem lá. isso. Ele topar, porque aceitar sair ele do sai de lá Palmeiras. porque não tá jogando, vem pra cá pra não Exatamente. jogar. Põe a minha labareda aqui. Na seleção brasileira. A notícia mais importante lá do Flamengo é a troca de Gabriel Gol por Eduardo do Palmeiras. Trocar Dudu por Gabigol. Essa notícia está confirmada, foi dada em primeira mão pelo Globoesporte.com, mas ontem na coletiva o Abel não desmente, ele praticamente crava que isso está acontecendo, existe essa conversa. Dudu no Flamengo, Gabigol no Palmeiras. Vamos analisar dos dois lados. Para o Gabigol, super vale, não está jogando lá, vai pegar um bom treinador, o time que vai jogar a Copa do Mundo Interclubes má intencionada, com bastante dinheiro também como o Flamengo, um treinador que vai tirar o melhor dele. Já falei aqui que se eu fosse o Gabriel eu iria para o Palmeiras. Vamos falar do Dudu. O Dudu joga na esquerda, certo, chat? Pode fazer a função ali no corredor central, mas joga mais pela esquerda. O Flamengo tem hoje, na esquerda, Bruno Henrique, machucou, mas não sei se é grave, mas joga na esquerda. Everton Cebolinha. Pelo meio, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson também pode fazer o meio. Ou seja, para o Dudu é mais embaçado, hein? Para o Dudu tem bastante concorrência, é um grande jogador, acho que ele consegue. Mas tem bastante concorrência. Se vocês fossem o Dudu, vocês aceitariam? Vai sair do Palmeiras, meio estranho, o clima ainda não está 100%, tem o torcedor lá que aplaude, tem torcedor que ainda reclama. O Dudu joga na direita também? Pode ser. Talvez seja isso. Talvez seja trocar de lado, né? O que vocês acham? Tá me lembrando, Marcelo Orlandinho aqui, que o Dudu nunca foi convocado pelo Tite. E era uma reclamação comum dos torcedores, né? De vários clubes. Falar, pô, Dudu joga vôlei, aquela coisa. Tite nunca convocou o Dudu. Não sei não. Não sei se pro Dudu é uma boa, não. Direita tem o Luiz Araújo, que entra de vez em quando. Gerson cai por lá também, né? Não sei não. Não sei se pro Dudu é um grande negócio. E lembrando que o Dudu tem que aceitar, né? Talvez seja melhor esperar o contrato acabar em dezembro e depois resolver lá na frente. Ainda vai ter muita lenha para queimar. Mas sair desse jeito talvez não seja a melhor das decisões. No podcast, num programa de futebol chamado É Futebol Irmão, e ele disse que existe, assim, uma negociação já em estágio avançado entre Flamengo e Claudinho para o Mengão contratar o Claudinho. E a informação vinda do próprio Flamengo, do próprio departamento de futebol do Flamengo, é que sim, o Flamengo está novamente interessado em contratar o Claudinho e prepara uma proposta. Aí o Venê trouxe a informação de que amanhã tá chegando aqui no Rio de Janeiro o agente do Claudinho para sentar com a diretoria do Flamengo e costurar a proposta de 15 milhões de euros, que com metas e mais abono pode chegar a 17 milhões de euros, ou seja, 100 milhões de reais. Vale lembrar que a ideia do Zenit é uma proposta de 20 milhões de euros para liberar o jogador. Sendo assim, o negócio é o seguinte, o Flamengo vai fazer a proposta de 15, provavelmente o Zenit vai negar, aí volta a proposta, aí vai a proposta, mas o que diz até o empresário do jogador é que existe sim a possibilidade. A pendência momentânea é a forma de pagamento, porque o rubro-negro, o Flamengo, né, tá querendo fazer mais parcelado e o Zenit quer mais o dinheiro ali à vista no cash. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar também essa situação. Agora eu vou perguntar a você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal, você pagaria 100 milhões de reais na contratação do Claudinho? Você acha que o Flamengo, caso pague esse valor, vai estar acertando ou vai estar errando? Se você fosse a diretoria do Mengão, o que você faria? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando, seu comentário, ele é sempre
nem gosto muito de lembrar, e ando bem decepcionado com a seleção brasileira. Desempenho na Copa América foi horroroso. O Joab Santos está perguntando sobre o Claudinho, de informações importantes. Eu já tinha contado para vocês há algum tempo que o Zenit, enfim, cogitava negociar o Claudinho. Não que ele se livraria do Claudinho, mas que ele estaria aberto a vender o atleta. O Claudinho tem feito muita pressão para ir embora. A proposta do Flamengo, a primeira já foi feita, algo na casa dos 15 milhões de euros. Imagino que seja necessário um valor maior do que esse. O Flamengo e o Zenit vão discutir, por exemplo, em relação aos bônus que podem elevar essa proposta. Chegaram a especular que um dos representantes do Claudinho está na Rússia. Conversei com o Guilherme e o Fernando Garcia são os responsáveis pela carreira dele, e ambos estão no Brasil. Eles costuram com o Flamengo uma negociação para aquisição junto ao Zenit. Zenit vive semana importante. No sábado tem final da Supercopa da Rússia. O Zenit contra o Krasnodar. Krasnodar que venceu o campeonato nacional. O Zenit que venceu a Copa. A partir dessa partida, eu acho que fica mais simples, ou menos... A partir dessa partida, acho que fica mais viável imaginar o Claudinho jogando no Flamengo. O Marcos Antônio é o primeiro reforço praticamente engatilhado. Faltam detalhes burocráticos entre o Flamengo e a Lazio para um empréstimo com obrigação de compra, se algumas metas forem batidas, tá? O Denis Souza com like do... Menos de 10 dias atrás, a gente trouxe aqui o interesse novamente do Flamengo em ter o Claudinho, jogador do Zenit, jogador que o Flamengo tentou em outras janelas passadas. Agora o Flamengo quer ter esse jogador novamente, inclusive uma proposta foi feita já ao Zenit. E a proposta é de 15 milhões de euros, ultrapassando 88 milhões de reais, mais bônus, enfim, metas. A questão é o seguinte, o Zenit pede alto, pede pelo menos 20 milhões de euros. E nessa terça-feira, os empresários dos jogadores vão vir ao Rio de Janeiro se reunir com a diretoria do Flamengo para alinhar tudo e apresentar um projeto ao Zenit. Conversei, inclusive, com membros da família do Claudinho que confirmaram o interesse do Claudinho em jogar pelo Flamengo, o interesse das partes, mas a pessoa resumiu muito bem. Agora é convencer o Zenit, como foi na última janela de transferência. Vou ler exatamente o que a pessoa... Isso aí, nação. Esse foi aí mais um corte do nosso canal aqui, Mundo Fly, nessa manhã de terça-feira bem agitada aí no mercado da bola. Possível chegada de Claudinho. Aí o Flamengo já fez mais uma oferta oficial, já tem o ok do atleta, né? Sabe que essa novela tá demorando a desenrolar, mas eu acredito aí que será muito parecido aí com o Dela Cruz, né? A gente vê que o Dela Cruz fechou com o Flamengo, mas demorou. O Flamengo muitas janelas de transferência fazendo oferta por River Plate barrando o jogador, mas chegou um momento que o jogador bateu o martelo, não quero sair de qualquer jeito. O Flamengo pagou dinheiro Pix, como vai pagar novamente, pretende pagar à vista aí para o time russo, para o Zenit. Então bem provável aí nas próximas semanas, a gente já viu falando dos representantes aí de Claudinho, do Zenit, vai vir ao Rio de Janeiro, então bem provável que deve fechar os valores aí. Agora é só convencer a equipe russa aí, que há muito tempo, assim como o River Plate, está fazendo jogo duro, né? Flamengo praticamente 2 anos aí, 1 ano e meio no mínimo aí, querendo contratar aí Claudinho. O Zenit quer cerca de 20 milhões de euros, equivalente ao que a 107 milhões de reais. O Flamengo vai dar praticamente isso aí, 18 milhões com luvas, gratificação. Então, bem provável, 18 milhões para 20 milhões, 2 milhões só. O Flamengo pagou 18 milhões por Dela Cruz, por River Plate, então não seria nenhuma loucura aí tá pagando 20 milhões aí para o Zenit, né? Agora basta só convencer, pagando 20 milhões. Eu acredito sim, né, que o Zenit vai vender, sendo que o atleta já quer sair de lá há muito tempo. O Claudinho está disposto a sair do Zenit. O Flamengo pagando, aí o jogador tem 27 anos. Então, bem provável aí nos próximos dias ou próximas semanas aí, ao decorrer da carruagem que o Zenit vai fazer, o Flamengo pagando esses 20 milhões, que eu acredito que vai chegar, ele sim confirme essa venda, essa transferência aí para o Flamengo.